A Finlândia reafirmou neste sábado o interesse em aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte. O presidente finlandês Sauli Niinistö informou o colega russo Vladimir Putin sobre a iminente candidatura à aliança militar. Em um comunicado divulgado pelo Kremlin, Putin disse que o fim da política tradicional de neutralidade militar seria um erro, pois não há nenhuma ameaça para a segurança da Finlândia. A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin falou sobre a candidatura em um evento partidário na capital Helsinki. Estamos em uma situação na Europa em que a Rússia age de forma muito agressiva com seus vizinhos. Estamos em guerra na Ucrânia, então acho que já estamos lá. E temos que ter certeza de que o que está acontecendo agora na Ucrânia não venha voltar a acontecer na Finlândia. A Suécia, outro país que permaneceu historicamente à margem das alianças militares, também pretende aderir à OTAN, após uma reunião do Partido Social Democrata que governa o país no domingo. Como represália às candidaturas, Moscou ameaça adotar medidas técnico-militares que talvez já tenham começado. Neste sábado, as exportações de energia elétrica russa para a Finlândia foram suspensas, como confirmou a Fingrid, operadora finlandesa. Um dia antes, a empresa responsável pela importação, a RAO Nordic, com 100% de capital russo, havia anunciado que o fornecimento seria interrompido por falta de pagamentos. As notícias internacionais, a Ucrânia diz que as tropas russas estão se retirando de Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Os soldados de Moscou estão sob crescente pressão de contra-ataques ucranianos. Esses contragolpes já fizeram os ucranianos recuperarem várias aldeias na área leste de Kharkiv e ameaçam empurrar as forças do Kremlin de volta para a própria fronteira. Ao mesmo tempo, podem facilitar a estratégia de cortar as linhas de suprimentos russas para a Ucrânia. Olha, as promessas são continuar com as ações que as potências ocidentais já vêm adotando desde que a guerra começou, né? Então, ações para isolar ainda mais politicamente e economicamente a Rússia, fornecer mais armas para a Ucrânia, e isso pelo tempo que for necessário, então sem prazo definido. E algo que chamou atenção, que foi a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que comentou sobre enfrentar a guerra do trigo. Ela chamou de guerra do trigo, porque com a guerra, as exportações de grãos, de maneira geral, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, claro, estão paralisadas, né? Porque os silos estão destruídos na Ucrânia, as rotas de transporte também estão bloqueadas, não tem como passar. Então, ela alertou para o risco de faltar trigo, de aumentar o preço significativamente no mundo todo e, de fato, as pessoas ficarem em situação de fome, né? Em países como o da África e também do Oriente Médio. Ela disse, as pessoas estão se perguntando o que vai acontecer se não tivermos mais os grãos que costumávamos comprar da Rússia e da Ucrânia. Ela disse que isso não é apenas um efeito colateral da guerra, né? Ela disse que é algo proposital, que foi pensado pelo governo russo. Isso nas palavras, então, da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Bom, um comunicado divulgado depois da reunião do G7 também diz que o grupo pretende acelerar os esforços para reduzir a dependência energética da Rússia, né? Aquela conversa que a gente sempre fala sobre o petróleo e o gás da Rússia. Então, esse comunicado diz que eles pretendem continuar trabalhando para diminuir essa dependência, restringindo as importações de petróleo. Prometeram também fazer tudo o que for possível para o Estado ucraniano continuar funcionando, né? Um país em situação de guerra, que, claro, está com infraestrutura prejudicada, instituições paralisadas. Então, o G7 também se dispôs a ajudar para que o país consiga continuar funcionando. Agora, importante também a gente destacar que hoje acontecem reuniões também sobre a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, né? A gente falou essa semana que esses dois países estão formalizando as suas candidaturas para aderir à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, algo que desagrada muito Moscou, já que são países ali, praticamente a Finlândia faz fronteira, né, com a Rússia, e a Suécia também vizinha da Finlândia. Então, hoje acontecem reuniões sobre esse assunto entre líderes nórdicos, né, da Finlândia e da Suécia, também líderes do G7 e, claro, autoridades da OTAN. A gente vai continuar trazendo as informações sobre isso aqui neste sábado, né, com vocês. Combinado, Denise Eudorice. Let's all make our voices heard.
Tem as imagens aí dos Estados Unidos. Em Buffalo, né? Buffalo, que fica no estado de Nova York, parece que houve um atentado agora há pouco aí num supermercado. Vítimas estão sendo confirmadas, um ataque aí, um cara que parece que estava armado e chegou no mercado atirando para todo lado. Quais são as informações preliminares aí, ô Garrafa? Segundo a TV norte-americana NBC, fala-se pelo menos entre 7 e 8 mortos. Esse ataque aconteceu agora há pouco. Um homem vestido ali com um uniforme militar, ele entrou com um rifle e aí ele começou a disparar dentro do supermercado. 7 a 8 mortos, tem feridos. A informação que este suspeito de ter atirado e matado essas pessoas, ele já foi detido. Nessa imagem aí, ó, ele com essa roupa militar, ele já está detido, portanto, e ele teria matado entre 7 e 8 pessoas, mas ainda são informações iniciais de TVs norte-americanas, Vicente. Nos Estados Unidos, Isso mesmo, Leandro. A gente adiantou ontem essa informação, né? Eu conversei com o representante dos secretários de Fazenda e hoje eles fizeram uma reunião extraordinária para acordarem, né? Oficializarem, então, que vão recorrer dessa decisão. Qual é o entendimento dos representantes dos estados? Que eles fizeram esse cálculo respeitando todas as regras que estavam na lei, que não são alíquotas diferentes entre os 27 estados, mas uma alíquota única, com alguns descontos para evitar aumento de tributos. O que eles afirmam é que fecharam uma alíquota de R$1, mas que alguns estados tinham uma alíquota menor, de 75 centavos e um pouco menos também. E fizeram esses descontos justamente para que nessas cidades, nesses estados, não acontecesse aumento de tributos, né, sobre os combustíveis e principalmente em ano eleitoral. Isso seria muito ruim também para os representantes desses estados. Bom, agora a gente precisa acompanhar o que vai acontecer a partir daí. Só para a gente contextualizar, qual foi o questionamento de André Mendonça? Ele disse que é preciso derrubar essa regulamentação do novo cálculo para que se entre em consenso sobre essa decisão. A decisão de uma alíquota única sobre os combustíveis veio e foi apoiada pelo governo, veio do Congresso Nacional, depois essa lei foi sancionada pelo presidente da República, mas a expectativa dos parlamentares e do governo é que essa alíquota fosse fechada num nível mais baixo para que isso acarretasse diminuição dos preços dos combustíveis, mas não foi o que aconteceu. O entendimento dos secretários é diferente, eles afirmam que fecharam uma alíquota única e que impediram novos aumentos. Agora a gente precisa acompanhar se uma nova reunião para decretar uma nova alíquota vai ser feita ou o que eles vão fazer a partir desse recurso. Mas a decisão dos secretários de Estado é que eles vão recorrer da decisão do ministro André Mendonça. É com vocês. Durante o 24º Congresso Brasileiro de Magistrados, que acontece em Salvador, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falou sobre os ataques à democracia no mundo. Vamos acompanhar. Imprensa livre, eleições periódicas transparentes e poder judiciário independente. São os três pilares da democracia. Esses três pilares da democracia passaram a sofrer, de uma forma ou outra, nos vários países democráticos do mundo, ataques de corrosão a um deles, às vezes aos três deles, mas não mais ataques com armas, não mais golpes militares, passaram a sofrer ataques coordenados por milícias digitais nas plataformas.
Isso é uma constatação. Estamos numa luta pelo preço do combustível. E os senhores devem saber o que representa, mas o corporativismo que existe na Petrobras. Tentei com a ministra Carmen Lúcia, caiu com ela, regulamentar uma emenda de 2001 que tratava da uniformidade do ICMS, que é o imposto estadual pelo Brasil. Está na cara que não tive sucesso. Aprovamos há 3 meses e pouco uma lei que teria que entrar em vigor há poucas semanas. Infelizmente, em vez de diminuir em média 30 centavos o preço do diesel, aconteceu o contrário. Aumentou-se em 30 centavos. Então, reuni quem de direito e ajuizamos uma ação no Supremo Tribunal Federal. E lá, eu tenho 2 ministros indicados por mim. Dão a chance 20%. E Papai do Céu nos ajudou. Hoje, pela manhã, ajuizamos a ação, caiu com o ministro André Mendonça e com total isenção, ele deferiu a liminar. De modo que o ICMS do diesel tem que ser uniforme em todo o Brasil. Não vai existir mais, espero que o Pleno ratifique isso, cada estado ter um percentual. E também se dá previsibilidade e redução do valor dos mesmos. Então, uma boa notícia, porque o governo federal fez a sua parte. Há mais de um mês eu zerei o PIS/COFINS, que é o Imposto Federal do Diesel, assim como tinha zerado desde o início do ano passado o Imposto Federal do Gás de Cozinha. Por que estamos vivendo isso? Estão vivendo as consequências de problemas que não são de responsabilidade minha ou de qualquer outra. O ministro do Supremo, André Mendonça, atendeu ao pedido da AGU e suspendeu políticas estaduais sobre o ICMS do diesel. Lei atual define a alíquota única, mas o governo diz que a ação dos estados permitiria praticar valores diferentes. Como conta agora a repórter Yasmin Costa. É isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele concedeu uma liminar que derruba a medida do Conselho Nacional de Política Fazendária sobre a questão do ICMS dos estados que incide sobre o óleo diesel. O ministro do STF atendeu a um pedido do presidente Jair Bolsonaro, que através da Advocacia Geral da União foi ao Supremo Tribunal Federal questionar o desrespeito a uma lei que institui uma alíquota única do ICMS para todos os estados em reais por litro e que ela deve ser cobrada apenas na etapa de produção. Segundo André Mendonça, a suspensão é necessária para tentar construir um consenso sobre esse tema. O que acontece? Em março, os secretários estaduais de Fazenda se reuniram e fixaram um valor único do ICMS a ser cobrado nos combustíveis, mas que permitia alguns descontos. O valor estabelecido foi de R$1 por litro do óleo diesel S10, que é o mais usado aqui no país. O que o governo argumenta? Que esse valor ficou mais alto do que o que era cobrado anteriormente, o que permitiu, inclusive, que os estados pudessem burlar essa lei já sancionada. André Mendonça destacou que, a partir dessa decisão, não será admitida 27 alíquotas diferentes do ICMS, o que representa uma uniformidade na redução do valor do combustível e menor flutuação de preços. Mendonça também abriu um prazo de 5 dias para que a Câmara, Senado e o Conselho Nacional de Política Fazendária se manifestem sobre esse tema. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, que entrou com essa ação no Supremo, também tem 5 dias para se manifestarem. De Brasília, Yasmin Costa. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal veio no sentido de acertar o que o governo pretendia. Desde o início desse debate, o presidente Jair Bolsonaro queria uma alíquota única e, principalmente,
transparência na composição dos preços dos combustíveis no Brasil. O CONFAS, que é a União dos Secretários de Fazenda, definiram uma alíquota única, mas os estados estavam desobedecendo. Houve o pedido de liminar, o André Mendonça atendeu o pedido da Advocacia Geral da União e, a partir de agora, todos os estados vão cobrar a mesma alíquota sobre os combustíveis. Este é um assunto explosivo. O preço da gasolina, o preço do óleo diesel está muito alto. Projeções por aqui de que ele pode chegar a R$10 até o final do ano ou ultrapassar esse valor. Isso pode inviabilizar qualquer economia. É por isso que o presidente Bolsonaro diz que se o Brasil quebrar, a Petrobras vai junto. Agora, Zé, de alguma forma, essa situação da crise dos combustíveis, dos preços altos, pode prejudicar o presidente Jair Bolsonaro na campanha? Ele acaba sendo culpado de alguma forma por isso? É aquela história, né? É a economia, ou seja, a alma, o sangue que corre nas veias da política, é o bem-estar, a economia do país, e isso, evidentemente, será um grande assunto, um grande debate durante o processo eleitoral. O Brasil está enfrentando o que o mundo inteiro está enfrentando, uma situação adversa, né? Um pós-pandemia cruel, onde há um aviltamento do mercado, os transportes caros, os navios estão com dificuldade, os fretes são contratados, os navios simplesmente não fazem o trânsito do frete e isso aumenta o valor. Fretes aí, Adriana, que já subiram mais de 1000%. E aí produz esta inflação mundial que a gente não tinha conhecimento. Por outro lado, veio a guerra que desorganizou o mercado e é neste momento em que o Brasil está navegando contra águas turbulentas, né? E a política no meio.